Olá, pessoal! Gente, hoje nós vamos continuar, na verdade, falando sobre os hebreus. Na primeira parte da nossa aula, nós falamos sobre o monoteísmo, que tem início, é inaugurado pelos povos hebreus, sobre a questão de Abraão, que conduz esse povo pela primeira vez à terra prometida, a Canaã. E pela segunda vez é Moisés que recebe esse chamado de Deus para conduzir esse povo que estava sofrendo no Egito, sendo escravizado pelos povos egípcios. E aí essa peregrinação dura em torno de 40 anos, vocês lembram. E aí nós terminamos no momento em que os hebreus estavam chegando à tão sonhada terra prometida, depois de uma peregrinação longa, mas que Moisés não chega a, de fato, pisar na terra prometida porque morre um pouco antes, e Josué assume o controle a partir de então. Então, assim, só recapitulando para que vocês possam entender, agora nós vamos falar sobre a formação do Estado hebraico. Como é que acontece depois que esses povos chegam na Palestina? Primeiro, esse processo de ocupação, ele é explicado hoje por três teorias. A primeira teoria é a teoria da ocupação pacífica, de que esses povos não tiveram tanto atrito ao chegar na Palestina, na Terra Prometida. Então, os hebreus chegaram e ocuparam gradativamente essa terra, não de forma muito unida, porque os hebreus iriam se dividindo, formando tribos, e que foi uma ocupação pacífica, não houveram conflitos, tantos conflitos pelo menos, e eles teriam ocupado gradativamente essa região de Canaã. Essa é a primeira teoria que explica esse processo de fixação na Palestina pelos hebreus. A segunda teoria, que vai explicar um pouquinho a ocupação dos povos hebreus na terra de Canaã, é a teoria chamada de teoria da revolta. O que diz essa teoria? Primeiro, que é uma teoria que vai contradizer a Bíblia. A Bíblia, ela acredita no êxodo, ela, na verdade, vai narrar essa peregrinação, a saída dos povos hebreus do Egito até a Terra Prometida, que dura aí 40 anos. Mas a teoria da revolta, ela afirma que os hebreus, na verdade, chegaram ao monoteísmo não por uma experiência exatamente religiosa, por uma visão, pela questão de Abraão ou de Moisés, não, que eles teriam assimilado gradativamente o monoteísmo por uma questão de unificação. Eles teriam se unido principalmente para guerrear contra povos inimigos, no caso os cananeus. Nós temos aí dois povos que habitavam a região da Palestina, os cananeus e os filisteus. E segundo essas narrativas, os hebreus teriam entrado em conflito com esses povos para a ocupação definitiva da região da Palestina. Então, segundo a teoria da revolta, os povos hebreus, na verdade, não participaram de um êxodo, não chegaram de outro lugar, estavam nessa região e gradativamente se uniam para lutar contra esses povos inimigos, no caso, guerrear contra os cananeus, e que pela união teriam chegado à experiência do monoteísmo. Então não é o que a Bíblia narra, não é o que a Bíblia acredita, mas é uma dessas teorias que aí está sendo levantada por alguns historiadores. E a terceira teoria é a teoria da evolução pacífica. Então, assim, é um pouco da mesclagem dessas duas teorias anteriores. O que diz a teoria da evolução pacífica? Que houveram conflitos, mas de uma forma muito branda, que esses conflitos não tomaram grandes proporções entre hebreus, filisteus e cananeus, que gradativamente esse povo foi sanando as suas diferenças e puderam conviver na região da Palestina. Por isso que essa teoria se chama teoria da evolução pacífica. No decorrer de vários e vários anos, hebreus, filisteus e cananeus, embora com alguns conflitos, mas que chegaram, de certa forma, a conviver em unidade, tá certo? Então, essas são as três teorias que explicam aí o povoamento, na verdade, a volta dos hebreus à Palestina e essa ocupação. O que nos é importante aqui é falar sobre a formação do Estado hebraico. Mas para isso eu precisei explicar essas teorias antes para que vocês entendam, para que vocês peguem o início da história. Estamos falando do momento em que os hebreus chegam à região da Palestina, a terra prometida, a terra sonhada pelos hebreus, que é a terra de Canaã, que segundo as promessas de Moisés, segundo as promessas de Deus, é a terra em que traria abundância aos povos hebreus. Então, ao chegar e ao se fixar nessa região, nós vamos ter algumas transformações políticas dos hebreus, e é aí que vai surgir o que nós chamamos de Estado hebraico. Os hebreus vão se dividir, infelizmente,
Essa era uma característica dos povos hebreus, por isso que eles estavam muito frágeis em relação aos inimigos, às invasões, porque geralmente eles se dividiram quando chegaram na região da Palestina. O que se sabe de fato sobre a história dos hebreus a partir do momento que eles chegam na região da Palestina, na Terra Prometida? Principalmente a partir de uma narração bíblica, é que surgem os juízes. Vocês lembram que ainda no processo de peregrinação, que dura aí 40 anos, vocês lembram que os hebreus já se dividiram aí em 12 tribos? Pois é, esses povos, ao chegar aqui na região da Palestina, eles vão se dividindo territorialmente também em tribos, em ocupações diferentes. Então, assim, esses povos vão se dividir em 12 tribos nessa região, na região de Canaã. E por conta disso, esses conflitos contra os filisteus e os cananeus, que eram povos que já habitavam essa região, ficavam cada vez mais desfavorável para os hebreus, porque eles estavam divididos. E é aí que surge a ideia de se unir, porque essa luta entre esses povos que já habitavam aqui era uma luta muito desigual. Esse povo estava dividido em 12 tribos. Mas, enfim, essas 12 tribos, elas eram lideradas por pessoas que vão surgir aí com o nome de juízes. Quem eram os juízes? Eram figuras que se destacavam entre esse grupo e eram consideradas tanto figuras de domínio político como domínio religioso. Percebam que os hebreus vão estar sempre atrelados a questões religiosas, inclusive na questão política. A política sempre vai estar aí enraizada também a questão da religiosidade, que no caso dos hebreus era uma religião monoteísta, o culto a um único Deus. Então essa é a figura dos juízes que estavam aí dominando as principais tribos, as 12 tribos de Israel, na região da Palestina. Entre esses juízes, nós temos aí o Sansão, vai ser um desses juízes, entre outros que vão se destacar. O livro de vocês traz alguns principais nomes, mas Sansão aí é um dos que mais vai se destacar entre esses juízes. Há necessidade de se unir, por quê? Porque era muito desfavorável lutar contra esses outros povos sem essa unidade. Então eles vão se unir e vão formar um estado monárquico em Israel. Um pouquinho aqui dessa evolução política, tá certo? Havia necessidade de alguém conduzir esse povo, de liderar, porque eram constantes os conflitos entre os cananeus e os filisteus, por isso esses juízes tomaram aí um lugar de destaque na condução dessas sociedades, dessas tribos. E nós temos como principais nomes Josué, que vocês lembram, Josué vai assumir depois que Moisés morre, antes de chegar na Terra Prometida. Josué, Sansão, Gedeão e Samuel são os principais nomes que vão liderar essas tribos, essas diferentes tribos, 12 tribos de Israel. Agora prestem atenção. A política do povo hebreu, ela vai mudar aqui o sistema político pela necessidade de se unificar. Então, com a centralização do poder, com a unificação desses povos hebreus que estavam divididos em 12 tribos e vão se unificar, liderados por uma única pessoa, nós vamos chamar essa nova configuração política de uma monarquia. Então, quem vai liderar é um rei. O primeiro rei, após a unificação, que o único objetivo era se fortalecer para poder lutar contra o exército inimigo, no caso os cananeus e principalmente os filisteus. Os filisteus eram conhecidos aí por ter uma estrutura militar muito grande. E aí eles se uniram para lutar contra esse inimigo muito forte. O primeiro rei é Saul, que não consegue, depois de várias batalhas, mas enfim, não consegue ainda derrotar o exército inimigo dos filisteus, acaba se suicidando por não conseguir, mas o que é interessante nessa história do primeiro reinado de Saul é que houve a unificação. Então, assim, esses povos que estavam separados em tribos, eles se unificaram e formaram aí um estado centralizado na figura de um rei, o primeiro rei, Saul. Após a derrota do rei Saul contra os povos do exército filisteu e após a morte do rei Saul, o povo hebreu acaba se dividindo, mas novamente se une em torno de um rei que é Davi. Os principais reis são Saul, Davi e Salomão, tá certo? Esses são os 3 reis, a tríade de reis que vai formar o Estado hebraico.
Então Saul morre, não consegue derrotar o exército inimigo, que realmente era superior ao exército dos hebreus. Davi assume, aí tem uma história bem emblemática que a Bíblia Sagrada vai narrar, que é a vitória de Davi, que era um homem pequeno, em relação ao exército dos filisteus, que era liderado pelo gigante Golias. É aquela história de Davi e Golias. Davi consegue derrotar o gigante Golias, que na verdade para muitos isso foi uma metáfora, foi só uma forma de contar que o gigante Golias iria representar o exército dos filisteus. Por que gigante? Pela questão da quantidade da estrutura, porque era um exército considerado gigantesco em relação aos hebreus. Então, que ela não teria acontecido de verdade, essa história não teria de fato acontecido, mas é só uma simbologia para contar a história da superioridade do exército filisteu em relação aos hebreus, mas mesmo assim os hebreus teriam vencido os filisteus. Mas acontece, de fato, o Davi consegue vencer, liderados por Davi, os hebreus conseguem vencer o exército filisteu e Davi vai ocupar aí o cargo de rei. E aí vai ter algo significativo durante o reinado de Davi, porque ele vai colocar como a capital do governo, do reino dos hebreus, Jerusalém. Tá certo? Então é algo muito significativo. O próximo rei, o rei Salomão, vai construir um templo em Jerusalém que vai ser famoso, vai ser conhecido como Templo de Jerusalém ou Templo de Salomão, mas é significativo esse processo para que vocês entendam. Então, Saul é importante porque foi o primeiro rei dos hebreus, então unificou-se, o povo se uniu, o povo hebreu, e houve a centralização do poder nas mãos de uma figura política, no caso o rei Saul. Depois de Saul, Davi, e agora o reinado de Salomão. A partir da morte de Davi, em 1970 a.C., Salomão, seu filho, vai assumir o reino em Israel e fica governando até 935 a.C. Salomão é considerado um rei sábio e não tem uma característica de expansionismo militar. Não era uma característica de Salomão guerras. Ele governou mais na parte de organização política e do Estado de Israel. Então, vai ser característica do governo dele obras públicas, ele passa a investir em obras públicas, em várias construções, inclusive ele vai construir o famoso Templo de Salomão ou o Templo de Jerusalém, que posterior a isso vai ser destruído por invasões inimigas. E ele, para isso, ele vai organizando o Estado de Israel, mas precisa aumentar os impostos, o que no futuro vai desagradar muito a população, porque a população ela tanto precisava trabalhar nessas obras públicas, como, de certa forma, pagar por esses impostos. Cada vez que se aumentavam as obras públicas, maior a quantidade de impostos que essa população pagava. Mas foi considerado um dos melhores reis por essa organização. Então, foi um período, de certa forma, pacífico, no reinado de Salomão, com uma organização da sociedade de uma forma muito significativa, mas que para isso aumentou os impostos e no final do seu reinado houve aí a insatisfação do povo hebreu. Gente, agora atentem aqui para uma nova transformação no sistema político dos povos hebreus. Lembrem que eles chegaram e se fixaram nas terras de Canaã, na Palestina, mas se dividiram em 12 tribos. Depois houve a unificação dessas tribos e a centralização do poder, e aí tem início a monarquia dos povos hebreus. Aí nós tivemos alguns reis importantes. E agora, Salomão, quando morre, há uma fragmentação novamente. O povo hebreu vai se dividir em dois reinos, reino do norte e reino do sul, porque o poder vai ser disputado pelo Jeroboão e por Roboão, filho de Salomão. Então vamos lá. O reino do norte constituiu-se pelas 10 tribos do norte e ele tinha como capital Samaria e foi governado por Jeroboão. O reino do sul era constituído pelas 2 tribos da região sul, governado por Roboão, e a capital ficou em Jerusalém. Então, o reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá. Então, novamente, esse povo hebreu vai se dividir, dessa vez, entre 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O que acontece depois dessa divisão entre as tribos do norte e as tribos do sul, que na verdade é uma divisão que vai configurar 2 reinos,
o reino de Israel e o reino de Judá, tá certo? O que acontece é o seguinte, o reino de Israel, lá do norte, que contém as 10 tribos, que vai ser governado por Jeroboão, eles vão cair diante do domínio assírio. Vocês lembram dos povos assírios que eram extremamente militares e cruéis, eram muito violentos lá da Mesopotâmia? Pois é, eles que eram extremamente militarizados e possuíam um exército muito organizado, invadiram a tribo de Israel e conseguiram dominar essa região. Já a tribo de Judá, a do sul, acabou não sendo submetida a um governo assírio porque eles resistiram nessas lutas e acabaram se sobressaindo. Então, os assírios dominaram ali o reino de Israel. Porém, o reino de Judá vai acabar sendo invadido pelos babilônios. Quem vai estar à frente desse exército é o rei Nabucodonosor. Vocês também lembram dos babilônios lá da Mesopotâmia. Eles vão invadir o reino de Judá, o que fica na região sul, composto das 2 tribos, e vão dominar essa região. E vão levar os hebreus que estavam residindo em Judá para a Babilônia como escravos, como prisioneiros da Babilônia. E aí essa história vai ser conhecida como cativeiro da Babilônia, porque eles vão estar lá sendo prisioneiros do rei Nabucodonosor. Esse povo hebreu, que já estava dividido, se fragmenta cada vez mais, porque na verdade os 2 reinos caíram sob o domínio de outros povos. Então esses hebreus, eles vão se dispersando cada vez mais. O reino de Judá, que foi invadido pelos babilônios, ele é praticamente destruído, tanto que o templo, o famoso templo de Salomão, o templo de Jerusalém, ele é destruído pelos babilônios. E os babilônios levam os hebreus como prisioneiros, e aí vai ficar conhecido na história como cativeiro da Babilônia. Até o ano em que os persas invadem a Babilônia. E aí, porque quem eram os persas? Os persas eram um outro reino extremamente organizado. Na verdade, não era nem um reino, era um império. Tinha uma estrutura militar muito grande. E para a constituição desse grandioso império, eles iam invadindo regiões e chegaram a dominar os povos babilônicos. E encontraram lá como prisioneiros povos hebreus que foram levados do reino de Judá até a Babilônia. E os persas, eles deram liberdade aos povos hebreus, e a partir de então nós temos uma chamada diáspora. O que é a diáspora? Cada um vão seguir para um canto, eles não terão a oportunidade neste momento de se unir, de se organizar enquanto uma sociedade monárquica novamente, não. Eles vão se dispersar, até porque essa dispersão ela começa desde a divisão em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então assim, depois do cativeiro da Babilônia, que é extremamente sofrido, vai haver a dispersão dos hebreus, que vai ser conhecido na história como diáspora, quando os persas dão liberdade aos hebreus e soltam os hebreus desse cativeiro na Babilônia. Eu espero que tenha ficado claro. É uma história cheia de transformações políticas, porque os hebreus, eles começam em um sistema de patriarcado e depois isso vai mudando. Tem os juízes, tem profetas, tem os reis, mas enfim, quero que vocês prestem atenção que a história dos hebreus ela vai estar atrelada sempre a uma ligação religiosa muito forte, que é o monoteísmo, e sempre uma história de muito sofrimento. Os hebreus, eles não têm essa característica de fato militar, como é uma característica dos outros povos da antiguidade. Então é uma história muito marcada por sofrimento, por dispersão, por divisão. E hoje os hebreus são estudados não como hebreus, mas como judeus, são os povos judeus. E ainda hoje existe uma história de muito sofrimento desses povos. Nós vamos continuar estudando sobre isso. E nós vamos falar sobre essa trajetória ao longo de todo o período do 6º ano, tá certo?